Atacante da seleção ucraniana a caminho do Corinthians, Arrascaeta perto de uma renovação de contrato com o Flamengo, Marinho admitindo várias propostas de clubes brasileiros, Ferreirinha com oferta da Arábia Saudita e Edenilson forçando a barra para jogar do outro lado do mundo, além de Vanderlei Luxemburgo e Benedetto. São Paulo tem um rival a menos pelo atacante argentino. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 6h30 da tarde, um pouco mais cedo. A partir dessa segunda a gente vai ter um programa com meia hora a mais. Ótima oportunidade para você tirar todas as suas dúvidas. Aguardo pela presença de todo mundo, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre Vanderlei Luxemburgo, que admitiu durante o fim de semana, em uma entrevista à Rádio Capital, que negociou ou que foi procurado pelos dirigentes do Cruzeiro, pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, e também pelo investidor do clube, o Pedrinho BH. O Luxa assegurou que a conversa não evoluiu, primeiro porque ele perguntou a respeito dos salários atrasados e admitiram que o Cruzeiro tem dificuldade de bancar os salários em dia. Depois, porque o Cruzeiro ainda tem o Mozart como treinador, o Luxa disse que só vai conversar com o Cruzeiro caso o Mozart deixe o clube. Esse é o grande problema. O Mozart não pediu demissão e o Cruzeiro não pode demiti-lo, até porque já dispensou do Felipe Conceição. Enquanto isso, o Cruzeiro vai colecionando tropeços, já são 8 jogos sem vitória na Série B, penúltima colocação, salários atrasados, enfim, um grande caos. Bom, bora falar sobre Edenilson, que está forçando a barra para se mudar para a Arábia Saudita, mais especificamente para o Al-Shabaab. Proposta do clube saudita é espetacular para ele, mas muito ruim para o Internacional. O clube quer pagar cerca de 2 milhões de dólares, o Internacional bate na tecla de que só vai vender o Edenilson se a proposta chegar aos 4 milhões de dólares, que equivalem ao valor da multa rescisória. 4 de dólares hoje equivalem a mais ou menos 20 milhões de reais. O Edenilson é artilheiro do Internacional no Campeonato Brasileiro, são 6 gols marcados que equivalem à metade dos gols do Inter. O grande problema é que os 6 gols foram em cobranças de pênalti. O artilheiro da temporada do Internacional, não incluindo apenas o Campeonato Brasileiro, ainda é o Thiago Galhardo com 11 gols, um a mais do que o Edenilson. Além da oferta salarial muito maior na Arábia Saudita, o Edenilson também quer ir embora por causa das cobranças. O torcedor está pegando no pé dele desde que ele desperdiçou... O torcedor está pegando no pé dele desde que ele desperdiçou aquela cobrança de pênalti durante o tempo normal do jogo contra o Olímpia, que impediu que o Colorado passasse à próxima fase. Importante, o Inter fez uma proposta para renovação de contrato com o Edenilson e o volante recusou porque quer ir embora. Bora falar, aproveitando sobre a Arábia Saudita, para dividir uma informação exclusiva com vocês. O Grêmio tem em mãos, nesse momento, uma proposta oficial do Al Ain, da Arábia Saudita, pelo Ferreira. A ideia de um empréstimo por uma temporada por 4 milhões de euros, ou mais ou menos 24 milhões e meio de reais, e opção de compra depois de um ano de empréstimo por mais 11 milhões de euros. A gente está falando de 67 milhões de reais para comprá-lo, mais 24 milhões e meio pelo empréstimo. Cifras que parecem bem interessantes, o grande problema é que o Grêmio é dono de só 50% dos direitos econômicos. A outra metade pertence ao jogador e ao empresário do atleta, o Pablo. Ou seja, para que o negócio acontecesse, o Grêmio precisaria aceitar ganhar só 12 milhões de reais pelo empréstimo e depois metade dos 67 milhões de reais pela compra, caso o Al Ain confirmasse a intenção de adquirir. A primeira resposta do Grêmio foi negativa a essa proposta, a essa oferta, sob a justificativa de que, nesse momento, o Grêmio corre enorme risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e não pode abrir mão do seu principal jogador. Inclusive, o Grêmio argumentou, quando debateu com o Al Ain e com os representantes do Ferreira, que um rebaixamento pode representar uma perda de 70 milhões de reais, algo com o qual o Grêmio não concorda ou não tolera. Então, nem se admite a possibilidade de rebaixamento, por isso o Ferreirinha, nesse momento, não deve sair. Para desespero do atacante, que ganha 160 mil reais por mês e ganharia, caso se mudasse para o Al Ain, 2 milhões de reais livres de impostos na Arábia Saudita. Ainda haveria a possibilidade dele ter um aumento em cima desses vencimentos caso fosse comprado em definitivo. Ferreirinha que tem despertado a atenção de vários clubes. Clube Brugge, Shakhtar, Dinamo de Kiev, Getafe, Midland e Celtic já procuraram os representantes do Ferreira para demonstrar a intenção de contratá-lo em definitivo. Bom, quero contar sobre Marinho, que deu uma entrevista bem legal ao Flow Podcast, que é um podcast, um canal no YouTube bastante interessante de entrevistas.
entrevistas do pessoal do Flow. E nessa entrevista dessa segunda-feira, o Marinho fez algumas revelações importantes, como por exemplo o fato de ter recusado recentemente a pintar o cabelo por uma ação comercial de uma cervejaria. Tudo porque ele admitiu que o pai dele era alcoólatra e que isso fez com que ele sofresse muito durante a infância e a adolescência, não só ele, a mãe. Contou ainda que o grande sonho da vida dele era dar uma casa para a mãe dele, que quando ele conseguiu realizar isso, foi uma enorme realização. Realização repetir um pouquinho demais, né, mano? Mas voltando à parte que mais interessa. Em determinado momento, o Marinho foi perguntado se poderia jogar no Atlético Mineiro. E ele assegurou que já teve propostas de praticamente todos os clubes grandes do futebol brasileiro, mas optou em conjunto com o Santos a permanecer no clube. Recentemente, o próprio Andrés Rueda, presidente do Santos, contou para mim que tinha em mãos uma oferta oficial de um gigante do futebol brasileiro e que essa oferta seria recusada. O Santos só vai vender o Marinho por um caminhão de dinheiro, mais de 30, 35, 40 milhões de reais, algo incompatível com alguém da idade dele. Marinho, cujo contrato termina em 31 de dezembro do ano que vem, o Rueda e o Marinho têm um acordo verbal para transferência do atleta para um clube do exterior, desde que surge uma proposta boa. Ele ganha atualmente R$400 mil por mês. Só antes de mudar de assunto, o Santos aceitou uma proposta do Benfica pelo Caio Jorge. 3 milhões de euros mais a cessão por empréstimo ou em definitivo de jogadores. O Gabriel Volante e o Johnny Gonzalez, atacante, seriam os atletas incluídos na negociação. O problema é que o Caio Jorge e o empresário dele, o Juliano Bertolucci, não querem esse acordo com o Benfica. Eles preferem ficar no Santos até dezembro e se mudar ou para o Milan ou para a Juventus. O clube favorito para contratá-lo é o Milan. O Milan não está disposto a gastar nada por agora, quer esperar até dezembro para pagar apenas ao Caio Jorge pela negociação. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom, bora falar sobre Júnior Moraes. Lembra dele? Centroavante que hoje tem 34 anos de idade, era o camisa 10 do Shakhtar Donetsk, vinha sendo convocado pela seleção ucraniana, disputaria a Euro na condição de reserva, mas no mês de abril ele sofreu uma contusão no joelho esquerdo, aquele ligamento cruzado anterior do joelho, e a partir daí deixou de jogar, não pôde ser convocado, ficou fora da Euro. O contrato do Júnior Moraes termina em dezembro. E o Globoesporte.com trouxe a informação de que o Júnior está fazendo tratamento em relação à recuperação do joelho no Corinthians. O Corinthians busca um centroavante já há bastante tempo, isso é público notório. Eu fui tentar entender as condições de uma possibilidade de negociação. Primeiro, quero contar para vocês que o Júnior Moraes ganha na Ucrânia cerca de R$500 mil por mês livres de impostos. Isso vai equivaler a mais ou menos o salário bruto dos atletas com maior vencimento dentro do Corinthians. Inclusive, contei para vocês na manhã dessa segunda-feira sobre as cifras envolvendo o salário do Roger Guedes. Depois da publicação, até conversei por telefone com o Duílio Monteiro Alves. O Duílio assegurou que ainda não há um acordo financeiro com o Roger Guedes, que o Corinthians ainda aguarda pela rescisão do contrato para a partir daí entender quais as situações ou as condições. A informação que eu tenho é diferente. E a própria entrevista, ou o papo que o Roger Guedes teve no seu Instagram nesse domingo também indica um acerto com o Timão. Só para arrematar sobre o Júnior Moraes. Ele tinha a camisa 10 no Shakhtar, acabou perdendo essa camisa 10, que vai ser ocupada pelo TT, ou já está sendo, né? Até porque o campeonato lá na Ucrânia já começou. E aí, para finalizar, o contrato dele vence em dezembro, o Júnior Moraes já pode assinar um pré-contrato. Mandei mensagem para o empresário dele para saber se existe alguma possibilidade de o Júnior Moraes ficar no Corinthians em definitivo. Até agora não houve resposta, assim que pintar alguma coisa, conto para vocês, quem sabe durante o programa do Nicola a partir das 6h30 da tarde, ou da noite no caso, tá bom? Bom, bora falar agora sobre a Arrascaeta em processo mais próximo de renovação com o Flamengo, pelo menos é o que garante o jornal o Globo. A grande novidade dessa negociação bem antiga que começou no ano passado é de que o presidente Rodolfo Landim teria aceitado pagar um aumento para que o Arrascaeta fique no clube. O Arrascaeta ganha na casa de R$900 mil por mês, bem menos, por exemplo, do que o Gabigol, com um salário de R$1.600.000, e menos, por exemplo, do que o Bruno Henrique, que ganha na casa de R$1.200.000 por mês. O Arrasca se sente no direito de ter esse salário elevado. Everton Ribeiro, que é outro protagonista desse time do Flamengo, também ganha mais de R$1 milhão mensais. O Flamengo, de acordo com o jornal o Globo, sinalizou com esse aumento, e quando o Bruno Spindel e o Marcos Braz voltarem da Europa, deve haver uma rodada nova de negociações na tentativa da prorrogação desse contrato. Só para lembrar que, além de um aumento salarial, a Arrascaeta e seu empresário cobram a compra de um percentual, está preso ao Defensor do Uruguai.
E esse percentual de 25% seria destinado ao jogador e ao seu empresário, também por isso essa briga bem antiga entre Flamengo e os representantes do Arrascaeta. Tomara que isso aconteça, o Arrasca é super importante dentro desse rubro-negro de 2021. Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Benedetto. Muito torcedor São Paulino perguntando como é que anda a história, se tem alguma novidade. Em relação às conversas do São Paulo com o Olympique de Marselha, poucos avanços nos últimos dias. O final de semana foi até de pouco contato entre as partes. A grande novidade veio do jornal L'Équipe da França e dá conta de que o Elche, time espanhol que pretendia contratar o Benedetto, acabou desistindo da contratação. Não houve acordo em relação às cifras, a ideia também era pegá-lo por empréstimo. O Elche considerou a pedida ou o salário do Benedetto muito alto e sem acordo o Elche saiu da disputa. Uma boa notícia para os São Paulinos que passam a não ter concorrência. De acordo com a equipe, a única oferta hoje para o Olympique de Marselha é a do São Paulo, com a lembrança de que o time francês quer se desfazer do Benedetto. Isso porque ele tem o terceiro maior salário do atual elenco e está fora dos planos do Jorge Sampaoli, tem sido muito mais reserva do que titular. Em 13 partidas do Sampaoli à frente do clube, o Benedetto só foi titular uma vez, todas as outras na reserva, algumas delas dele nem entrou em campo. Nas 2 partidas de pré-temporada, Benedetto jogou, mas jogou só nos minutos finais em 2 empates contra times portugueses. Só para arrematar, o que está pegando é a questão financeira, o acordo em relação aos salários. Tem também uma questão envolvendo comissão, o Christian Bragaric, que é o empresário do Benedetto e é também o empresário do Crespo. Ele tem mais dificultado do que facilitado as negociações, pelo menos foi isso que eu ouvi de uma fonte minha do São Paulo. Tendo qualquer novidade sobre o Benedetto, a gente traz atualizações para vocês, combinado? Bom, eram essas as informações que eu queria dividir, espero que tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui, quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, a gente se vê daqui a pouquinho a partir das 6h30 da noite, conto com a presença de todo mundo, bora responder a todas as perguntas de vocês, combinado? Abraço, tchau, tchau!